A paz do Senhor, tudo bem, turma dos juniores? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, com a bondade de Deus que nos cerca a cada dia. E eu quero falar aqui com vocês, chegamos ao final do trimestre, estamos na lição 13. Mas não fica triste não, vamos continuar e na semana que vem já temos a lição 1 do novo trimestre, tá bom? Bom, quero falar com vocês hoje que encerramos hoje com a lição 13, que tem por título O Deus Salvador. Quantas histórias nós ouvimos durante esse trimestre, né? Tantas histórias falando sobre Deus, e a nossa revista ela tem um tema que diz assim: Conhecendo mais sobre Deus. Você conheceu mais sobre Deus? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu conheci mais sobre Deus através dessa revista, através de cada história, através da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, a gente não consegue ficar mais perto de Deus. E aí nós lembramos que lá no comecinho, nós tivemos o Deus Criador, que é a lição 1, Deus se aborrece, o Deus bondoso, o Deus que provê, Deus de milagres, o Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus amigo, o Deus que nos fez nascer de novo, o Deus que fala, o Deus que não abandona, o Deus que ouve e hoje o Deus Salvador. Bom, foram muitas aulas e nós aprendemos a cada domingo, a cada aula ministrada, Deus fala um pouco ao nosso coração e a gente consegue ficar mais próximo de Deus. E eu fico feliz por isso. Eu espero que você também, a cada lição, tenha se aproximado de Deus, tenha ficado mais juntinho de Deus. Hoje, então, nosso texto bíblico é lá em Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 ao 7, e Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. E aí, para começar, vamos ler o nosso Memorizando? Memorizando tá lá em João, no capítulo 1 e o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: A luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Esse versículo já nos faz pensar quem é essa luz verdadeira. É lógico que essa luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas é Jesus. Jesus, ele é a luz verdadeira. Jesus é a luz do mundo. E onde Jesus chega, as trevas vão embora. E no nosso texto de Isaías, eu não vou ler todos os versículos, porque você vai ler aí na sua casa, com seu pai, com sua mãe. Mas eu quero dizer que Isaías, o profeta Isaías, ele já falava da vinda de Jesus. E ele declara várias profecias no livro de Isaías sobre o nascimento de Jesus. E ele, numa dessas profecias, ele fala do nascimento do príncipe da paz, que é Isaías 9. E eu vou ler apenas o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Que lindo! Olha como é chamado Jesus através do profeta Isaías, através dessa palavra. Vamos pensar de novo, vamos ler de novo aqui. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é uma das profecias que Isaías declara no livro dele, falando sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E é claro que isso aconteceu de que forma? A forma que vocês conhecem, como está lá em Mateus no capítulo 1, do versículo 18 em diante, a gente vê a história do nascimento de Jesus. Como que Jesus veio ao mundo? Vocês sabem que quando Maria estava noiva de José, estava perto de casar com José, o anjo visitou Maria e falou que ela seria a mãe do Salvador.
Eu acredito, crianças, que naquele instante Maria deve ter ficado muito confusa, mas ela creu, ela acreditou que era o anjo do Senhor que estava visitando. Então, o anjo disse que ela não ficasse com medo, que ela não se preocupasse, que ela seria mãe do Salvador do mundo. Olha só a responsabilidade. Maria foi agraciada, ou seja, Deus achou graça nela, Deus achou ela uma pessoa íntegra, a pessoa que poderia dar à luz ao Filho de Deus. Através do quê? Através do Espírito Santo. Porque Maria não era casada, então ela não poderia ser mãe naquele momento, porque ela precisaria se casar primeiro. José, quando soube que Maria estava grávida, ele amava muito Maria. Aí, naquela época, se uma mulher engravidasse fora do casamento, ela teria que ser expulsa da sua casa, ela teria que ser até mesmo apedrejada. Mas José amava tanto Maria que ele pensou deixar ela e não falar para ninguém, porque ele tinha medo do que poderia acontecer com Maria. Mas à noite, quando ele foi dormir, o anjo do Senhor o visitou e disse para ele: José, não tenhas medo, porque o menino que está sendo gerado dentro do ventre de Maria é filho de Deus e o nome dele será Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então José entendeu que realmente era um plano de Deus e que Jesus viria com a missão, uma grande missão, a de nos salvar, a missão de salvar a humanidade. Gente, olha só como é lindo esse propósito de Deus. Jesus, ele veio com uma missão e ele cumpriu a sua missão. E aí eu falo para você, como que nós entendemos então a missão de Deus? Vamos aqui fazer uma comparação. Todo mundo aí escova os dentes, não é? Eu acredito que todo mundo escova os dentes. Para escovar os dentes, a gente precisa de uma escova e a gente precisa de um creme dental, né? Uma pasta de dente. Tem gente que fala pasta, tem gente que fala creme dental. E aí eu falo para você, quando a gente não escova os dentes, o que pode acontecer? Vai encher de cárie. Isso mesmo. Os dentes vai ficar preto, sujo e vai encher de cárie. O que eu quero dizer com você? Assim é na nossa vida. Se nós não estivermos na presença de Deus, o pecado vai nos atacar. E por quê? Quando a gente não escova os dentes, o que acontece? A cárie ataca a nossa boca, os nossos dentes, e acaba estragando os dentes. Para isso, nós precisamos escovar os dentes. Isso acontece por quê? Quando acontece a cárie? Acontece porque a gente come muito doce, não escova os dentes antes de dormir, não escova os dentes depois das refeições, e aí acaba que a cárie ataca o dente. E aí a gente vai sentir dor, a gente vai ter que fazer uma restauração, uma obturação, aí vai ter que ir no dentista. E quase ninguém gosta de ir no dentista, não é verdade? Bom, na nossa vida o pecado faz isso também. O pecado, ele vem, ele ataca a nossa vida se a gente não estiver cuidando com a palavra de Deus. Então nós precisamos cuidar da nossa vida através da palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós deixamos que Jesus entre e faça a limpeza necessária. Então o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e ele vai limpando e tirando tudo que não presta, tudo que é ruim. O pecado, ele joga fora. E a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Assim como nós fazemos aqui todos os domingos, você aí na sua casa, você se alimenta um pouco da palavra de Deus, você vai protegendo. E é assim que acontece quando a gente escova os dentes. O creme dental, ele vai limpando, vai purificando e vai protegendo para que não venha mais sujeira. Assim, nós precisamos nos alimentar, nos proteger com a palavra de Deus, para que o pecado não faça morada na nossa vida. Bom, Jesus, ele veio com a missão, crianças, e ele cumpre essa missão. Quando ele veio ao mundo, ele entregou a sua vida por amor de mim e de você. Por isso que lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que você já conhece, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, é algo muito grande.
esse tal maneira a gente não consegue medir, é imensurável. Não conseguimos medir esse amor de Deus, mas é de tal maneira que ele deu seu único filho, unigênito, que significa único da sua espécie, não existe outro. O único filho de Deus, ele nos deu para morrer na cruz do Calvário, para limpar eu e você, para purificar a nossa vida de todo o pecado. Que você entenda isso e que deixe Jesus morar no seu coração, que a palavra de Deus habite na sua vida dia e noite, que você possa inculcar, ou seja, colocar dentro da sua cabeça e do seu coração, para que todos os dias você medite ao deitar, ao levantar, ao caminhar, aonde você estiver, que a palavra de Deus faça morada na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor entregou o seu único filho, único da sua espécie, e o Senhor entregou para que morresse na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos purificar. E nós te louvamos e te agradecemos por este amor que o Senhor tem conosco. Senhor, a minha vida, Senhor, eu entrego a Ti. Os meus caminhos, Senhor, entrego a Ti. E que o Senhor possa nos conduzir. E que a Tua luz seja em nós, Senhor, para expulsar as trevas. Para que nós, onde chegarmos, podemos, Senhor, então, manifestar, Senhor, a Tua bondade, que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fique com essa mensagem, faça atividade e me mande foto, por favor. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.